Agradecer ao Rafael, né, por ter aceitado o convite. Então, conheço o Rafael, nem vou falar quanto tempo tem, né, Rafael? Mas desde quando eu conheço o Rafael, ele trabalha muito com inovação e vejo que isso é muito importante para a gente. Ele trabalha tanto de uma forma prática quanto teórica e também ele trabalha numa empresa, né, a Schwarz, onde ele trabalha com todo o processo de inovação. Então, Rafael Bispo, ele é especialista em inovação e melhoria contínua e é apaixonado por pessoas, educação, inovação, tendências e tecnologia. Ele atua no ambiente corporativo há mais de 10 anos, com passagens por diversas empresas, tá? Como o Grupo Votorantim, Berg-Orson, a Schwarz, e tendo como foco principal a estruturação de áreas de inovação corporativa e processos ágeis, sendo criador do Game Week, uma metodologia baseada no manifesto ágil e design sprint para a resolução de problemas. Possui especialização em melhoria contínua, Lean Six e Sigma, né, pelo OFI Business School, e pós-graduação pela FGV, a inovação que nós fizemos lá em Curitiba. Já tem palestra aí no evento Conecta do Sebrae, convidado do Pitch Day da Universidade Federal do Paraná, mentor do programa da FAI, do Business School, e professor convidado de liderança e inovação, metodologias ágeis na escola Conquer, UFPR, né, do Paraná, Universidade Federal do Paraná, ISAI e FGV também, né, porque ele é o professor aí mais novo da Fundação Getúlio Vargas. Então, seja bem-vindo, Rafael. Nós aqui, como eu disse para ti, nós temos 2 conselhos, o Conselho de Inovação e o Conselho também de Educação, tá? Então, seja bem-vindo aí. Então, vamos escutar o Rafael. Perfeito, então. Primeiro, agradecer à professora e a todos que estão aqui, também no professor Alexandre também pelo convite. Falar de inovação é sempre um prazer, uma honra. Acho que cada vez mais que a gente consegue inovar, que a gente consegue trazer o ágil para os nossos negócios, melhor a gente fica, né? Todo mundo fica melhor. O que eu estruturei para vocês hoje aqui é mostrar um pouco do que a gente faz na Schwarz. A Schwarz é uma empresa de médio porte, tá? Então ela é uma indústria, mas uma indústria de médio porte. Ela produz forjados de alumínio. Então, algumas peças no carro, por exemplo, no motorzinho lá do carro, do ar-condicionado, somos nós que fabricamos. E por que eu gosto de mencionar isso? Porque eu gosto realmente de mostrar alguns conceitos da teoria que a gente consegue aplicar na prática. Então, eu vou mostrar alguns cases, mas quem quiser fazer alguma pergunta no meio da exposição pode ficar à vontade, tá? Ou quiser tirar alguma dúvida, acho que a ideia é muito mais a gente trocar essa ideia, tá? Então, eu vou projetar aqui, só pedir o apoio, qualquer coisa da professora Maria ou do professor Alexandre. Se tiver alguma pergunta, pode me parar, que às vezes eu vou falando, né? E ninguém consegue me interromper. Então, pode abrir o microfone, que é tranquilo. Você está conseguindo compartilhar? Prontinho, consigo. Entrou. Perfeito. Então, antes de mais nada, a professora já apresentou o meu currículo, mas eu gosto de falar sobre o meu lado B, que eu tenho um irmão gêmeo idêntico a mim. Então, se vocês me encontrarem no Rio, no aeroporto, em alguma cidade, e eu não der aquele oi, né, tão grande para vocês, é que provavelmente é meu irmão gêmeo. E como a gente é idêntico, hoje ele mora em Brasília, e ainda ocorre muitos desses encontros e desencontros, eu sempre gosto de alinhar, né, que pode ser ele e não sou eu. E como o curitibano às vezes tem uma fama de antipático, né, vai reforçar mais essa fama, mas não é verdade. E nas horas vagas eu adoro correr, geralmente eu tenho bons insights quando eu estou correndo ali. É uma boa maneira de pensar no motor 2 que eu já vou falar para vocês. Acho que o currículo eu vou deixar de lado, a professora já apresentou, e a gente pode ir direto para uma tese que a gente tem e que talvez é a grande sacada na inovação hoje. Cada vez mais, quando a gente olha as mudanças nas organizações, a gente pode pensar muito em tecnologia, a gente pode pensar muito em processo. Mas o que a gente vive hoje é que o intelecto ele passou a gerar receita, né? Então, cada vez mais a gente está escolhendo e a gente precisa escolher profissionais para trabalharem com a gente
que possam ofertar, além da mão de obra que ele está fazendo ali, além da atividade, muitas vezes, que é operacional, ele tem uma bagagem, ele tem um background, ele tem um conhecimento. E o quanto eu consigo extrair desse conhecimento para o meu negócio vai ser benefício tanto para ele quanto para a organização também. Então, o intelecto passou a gerar receita e o mundo ficou mais esperto, né? Eu costumo dizer que, principalmente na indústria onde eu atuo, antes era comum a gente ouvir uma frase que hoje soa grosseiro, mas todo mundo falava, poxa, eu só quero alguém que saiba apertar o botão aqui numa máquina. Hoje isso não funciona mais, porque essa pessoa tem muito mais conhecimento, ela pode dar sugestão de como melhorar um processo, desde que eu utilize algumas ferramentas para conseguir capturar isso, extrair isso desses profissionais. Por isso, na Schwarz, primeiramente, quando a gente foi implantar o nosso programa de inovação nessa empresa, a gente resolveu fazer um conceito de inovação bem simples, para que todos que trabalhassem lá, desde o segurança que fica na portaria até a alta diretoria, conseguisse realmente já enxergar o que é inovação. Inovação tem vários conceitos, mas a gente simplificou da seguinte forma: inovação para nós é resolver problemas. Então, se eu tenho um problema e resolvo esse problema, eu estou inovando, desde que ele não apareça mais, né? E às vezes, né, pessoal, eu vou resolver um problema na minha organização e eu resolvo esse problema tão bem, que eu posso vender essa solução para outras organizações. Daí eu posso criar uma outra empresa e eu consigo trazer um lucro novo também, um lucro que não estava previsto lá. Então, é dessa forma que a gente conceitua a inovação lá. Depois que todo mundo conseguiu capturar o que é inovação, né? Como eu vou capturar isso? Porque inovação é um processo. E se é um processo, eu preciso ter alguns processos estabelecidos para que eu consiga estabelecer realmente a inovação dentro de uma cultura que eu quero, né, definir. Então, o nosso primeiro programa na Schwarz, e é um programa que existe até hoje, ele vai completar 5 anos agora em outubro, é o nosso programa de ideias. Então, se eu estou falando que eu preciso monetizar o capital intelectual, eu preciso ter algum mecanismo para capturar essas ideias e para estimular para que os profissionais possam contribuir com ideias também, né? Então, como funciona o nosso programa hoje? Hoje, qualquer profissional pode entregar uma ideia através de um formulário. Esse formulário é físico, ele também é digital. A gente deixa esse espaço livre porque, principalmente, os nossos profissionais do chão de fábrica ainda preferem o papel. E depois que ele entrega essa ideia, baseado na estratégia do nosso negócio, a gente vai selecionar aquelas ideias que vão dar o maior retorno para a organização, num curto espaço de tempo ou com menor investimento. E essas ideias, uma vez ao mês, esses profissionais, né? Então, o profissional realmente que deu a ideia, ele vai lá e apresenta essa ideia para a nossa diretoria. Nesse momento, a área de inovação ajuda ele a confeccionar a apresentação. A diretoria também é bem treinada para ouvir a ideia, fornecer alguns feedbacks, mas de modo que continue incentivando o profissional, né? Eu falo que eu fiz um trabalho bem grande com a nossa liderança para que não houvesse uma desmotivação na hora que alguém apresentasse alguma ideia que possa não ser tão eficiente naquele momento. Mas eles vão lá, apresentam essa ideia e os nossos gerentes vão dar o ok ou não ok para aquela ideia ir para frente. Esse momento, por si só, já é bem legal. Por qual motivo? A gente dá uma visibilidade para o profissional, porque ele consegue mostrar essa ideia, e a gente consegue também, como liderança, selecionar aquelas ideias que estão mais ligadas à estratégia do nosso negócio, tá? Então, geralmente já é algo bem rico. Hoje o nosso diretor, ele até comenta que essa é uma das reuniões que ele mais gosta de participar, porque o programa existe há 5 anos e todo mês a gente está ainda identificando novas oportunidades. Ainda há itens que os nossos profissionais enxergam que a gente, como liderança, ainda não enxergou. Então, eu falo que são quase mini espiões do bem que ficam lá olhando tudo que pode ser melhorado, porque às vezes a gente coloca o foco em um lugar e pode ser que esteja ocorrendo um baita desperdício em outro, tá? Depois que essa ideia é apresentada e o profissional recebe, né, o aval para seguir, a gente vai suportar ele até executar a ideia, tá? Então, aqui são algumas fotos, né, dos momentos que esses profissionais estão apresentando as ideias ou que eles já estão sendo reconhecidos.
Para que a gente possa fazer o estímulo, né, sendo que é um programa que existe há 5 anos, como eu ainda consigo receber tantas ideias e como eu ainda consigo fazer com que novos profissionais entrem no programa. Então, a gente trabalha com gamificação, tá? Então, todo ano a gente escolhe um tema diferente para trabalhar o programa de ideias. Então, em 2021 a gente teve as Olimpíadas, em 2022 a gente teve a Copa, né? Enquanto a Copa estava ocorrendo lá no Catar, a gente brincou que a nossa Copa do Mundo começou antes, e esse ano o nosso tema fresquinho já é a Fórmula 1. Então a gente vai trabalhar bastante com Ayrton Senna, com Hamilton, para inspirar as pessoas a contribuírem com sugestões para o nosso programa. Aqui é só uma fotinho da Olimpíada, né? E no item da Copa, dentro da gamificação, entra um ponto muito forte de como a gente treina os nossos profissionais. Então, ano passado, a gente treinou os nossos profissionais simulando um jogo, né, de Copa do Mundo, mas onde esse jogo, né, o objetivo e quem marcava o número de gols maior era justamente quem fornecia alguma sugestão, né? Então, a gente deu esses coletinhos para eles, eles tinham que ir até a Gemba, que é o nosso espaço da fábrica ou da área administrativa, achar essas oportunidades e apresentar. Qual foi o resultado disso, né? Então, quando a gente olha o programa desde 2018, tirando 2020, que teve a pandemia, a gente teve uma queda no número de ideias, desde 2021 ele está crescendo e em 2022 a gente bateu o nosso recorde de ideias. Então, a gente conseguiu 201 ideias. Nós recebemos ideias de 176 profissionais. Então, para vocês terem ideia, hoje a Schwarz ela tem em torno de 200 profissionais. Então, praticamente, eu tive uma ideia por profissional. Nós, como área de inovação, geramos 528 horas de treinamento. Dessas 201 ideias, 42 foram executadas. Então, o que isso mostra, né? O funil da inovação. Vão entrar muitas ideias, eu não vou conseguir executar todas, mas se eu executar aquelas que estão mais alinhadas à estratégia do meu negócio, meu ganho é maior, tá? E 34 seleções. Quando eu olho isso, o que isso gerou de retorno para o negócio? Então, a gente tinha uma meta no passado de atingir R$ 1.200.000 de melhoria. Então, essa era a nossa meta, tá? E isso é meta que a gente chama ganho financeiro corrente. Então, eu não anualizo uma ideia. Eu pego a ideia quando ela é executada, faço a valoração dela mês a mês. E a gente atingiu um número maior do que era o esperado na meta. Então, só com o programa de ideias, né, a gente conseguiu aí 1.380.000 para a companhia de retorno. Hoje, o funcionário, quando ele fornece essa ideia, e essa ideia é executada e os ganhos são comprovados, ele recebe 5% do ganho dessa ideia, limitado a R$ 1.000. Então, a gente faz esse reconhecimento também, ele recebe esse dinheiro, ele escolhe através de um cartão, né? Ele vai fazer a definição de um gift card, e é uma parte que a gente faz questão de fazer também para mostrar que o empreendedorismo vale a pena, que ele pode empreender, que ele pode dar sugestão, que ele também vai receber um retorno em cima disso. Claro que há uma limitação, é uma empresa de médio porte, a gente tem o nosso fluxo de caixa, mas é algo que, quando a gente olha que eu tenho em torno de 200 profissionais, 46 foram reconhecidos, é um número muito grande de reconhecimento também, tá? Quando eu falo do programa de ideias, ele tem a ver um pouco com a parte da monetização lá do capital intelectual, de eu conseguir fazer com que as pessoas consigam contribuir para os problemas que a companhia tem para inovar. Uma outra ferramenta que a gente utiliza também são os métodos ágeis, tá? Então, hoje a gente fala muito sobre quadro Scrum, sobre design sprint, às vezes são algumas palavrinhas aí que todo mundo comenta, mas a gente não sabe o que é. Então, lá em 2019, como funcionava, por exemplo, a nossa reunião de gestão de projetos, né? Esse time que está aí, hoje é um time muito maior, uma vez por semana eles se reuniam, eles abriam um Excel e durante 2 horas eles avaliavam as atividades que tinham sido realizadas dentro do prazo ou não para executar aquele projeto. Quando eu olhei aquilo, eu falei, poxa, se a gente utilizar o quadro, né, que a gente chama na Schwarz de quadro Scrum, mas dentro da metodologia a gente chama de Lean Kanban, para fazer essa gestão, vai ser um quadro muito mais visual.
e a gente escolheu testar, né, como piloto. Então, a gente pegou uma sala de reunião, essa é a foto da sala, nós colocamos, né, todas as atividades ali no post-it, e ao invés da reunião ser realizada uma vez por semana, a gente passou a realizar essa reunião diariamente, mas ao invés de 2 horas, durante 15 minutos. Então, no final de uma semana, eu ainda ganhei um tempo, né? E por mais que tivesse um pouco de resistência, eu fiz um trato com eles, né, que era para a gente testar um mês. Se o método não fosse legal, a gente voltava para o anterior e não se falava mais nisso. E o que aconteceu? Depois de uma semana, o pessoal já conseguiu se adaptar ao quadro, a gestão de atividades ficou muito mais visual, eles ficaram mais engajados a avaliar como a atividade deles estavam se desdobrando, ganharam visibilidade também sobre as atividades que eles estavam fazendo, e principalmente, se vocês olharem o último bullet point ali, né, nós tínhamos um indicador no antigo modelo de atividades realizadas no prazo que ele era em torno de 30%. Então, era muito baixo, né? O que eu estava dizendo ali, que 70% das atividades que eu tinha, elas eram replanejadas. Eu pedi a prorrogação do prazo. Quando a gente implantou o quadro, por fazer essa gestão mais visual, esse indicador saltou para 97%. Então, a gente conseguiu entregar atividades no prazo, conseguimos engajar mais. E o que é a cultura, né? Quando há uma identificação de um projeto novo que a gente faz, ligado com a estratégia da organização, de modo que as pessoas passem a executar aquilo. E qual foi a nossa surpresa? Esse foi nosso segundo quadro, né? E hoje esse é o retrato da Schwarz. Então, todas as áreas, depois que viram o sucesso, né, desse quadro, começaram a solicitar para a área de inovação um modelo para que eles pudessem colocar esse quadro, né, que a gente chama de quadro Scrum, nas áreas deles também. Isso foi quase um viral, né? Foi antes do TikTok, mas já virou uma grande trend lá, e hoje todas as áreas da Schwarz contam com um quadro baseado em um modelo que deu certo. Qual a dica aqui, né? Muitas vezes, quando a gente quer implantar algo inovador, a gente precisa, sim, prototipar, a gente precisa testar, e dando certo e fazendo os ajustes, ou quando dá errado e eu consigo fazer algum ajuste, o benefício para a cultura, ele é bem maior, né? Então, não foi nenhuma imposição, foi algo que ocorreu quase que naturalmente, baseado em um exemplo de sucesso que a gente teve. Outro ponto que a gente trabalha bastante, a gente sabe que vai depender do número de pessoas que há em cada organização, ou se você consegue contar com uma rede de apoio como essa, onde há pessoas de diferentes áreas que podem ajudar, né? Os nossos problemas hoje, dentro de qualquer tipo de empresa, dentro de qualquer organização, eles estão cada vez mais complexos. E muitas vezes, para resolver esses problemas, a gente ainda continua utilizando algumas ferramentas antigas. Ou a gente ignora o problema, ou a gente quer resolver esse problema sozinho, ou às vezes a gente seleciona lá a melhor pessoa do meu time para ir lá, esse problema para ela resolver. Às vezes, quando você passa isso para a melhor pessoa lá do seu time, às vezes a melhor pessoa do meu time é o Adival, né? Então, o Adival que está aqui é a melhor pessoa do meu time. Eu vou dar um problema para o Adival resolver. Ele vai dar 110% para resolver o problema para mim, mas vai ser só o Adival. Se é um problema complexo, talvez ele vai olhar só um lado do problema. Talvez ele nem vai ter compreendido o problema total. E daí vocês podem perguntar, tá bom, Rafa, realmente a gente tem esse cenário, mas qual é a solução? A solução é a gente trabalhar muitas vezes com um time multidisciplinares, né? Então, eu vou contar com o apoio do Adival, que é 110%, mas eu também vou contar com o apoio da Eloá, da Silvia, e quando eu chamo ainda a Renata, às vezes a Renata nem trabalha na minha organização, mas eu chamo ela para me ajudar a resolver um problema, a chance de eu resolver esse problema de uma forma muito mais efetiva é muito maior. Então, a gente começou a fazer isso na Schwarz, tá? Então, essa foto aqui, o que vocês podem ver, são pessoas só de lá, mas de times diversos, tá? Então, aí eu tenho engenharia, eu tenho área comercial, marketing, eu tenho produção, tenho área de logística, tudo para resolver, às vezes, um problema que não é da área deles, mas que certamente eles vão conseguir contribuir, tá? Para amarrar, né, essa metodologia, vocês podem criar só um squad.
Hoje a gente amarra esse processo utilizando a metodologia do Google, que é a metodologia do Design Sprint, onde a gente vai passar por alguns processos para entender melhor o problema, para prototipar e para testar. Quando a gente aplicou isso, quais os ganhos que a gente já teve, tá? Eu vou citar um deles só, né? Depois a gente pode falar um pouco mais sobre eles, mas para vocês entenderem a importância da ferramenta. Nós precisávamos, né, no passado, fazer um investimento lá de 1,5 milhão para aumentar uma linha de produção. Só que a gente não tinha esse dinheiro, né? Não tinha como financiar, não tinha como tirar do caixa, a gente tinha um valor muito menor. Então a gente montou um squad. Durante uma semana, o foco dessas pessoas, uma parte do dia delas, elas se reuniam, era justamente incrementar essa produtividade sem comprar uma nova máquina, porque a gente não teria esse dinheiro. Então, ao final de uma semana, esse time entregou uma proposta, um protótipo, onde nós faríamos esse incremento com 700 mil reais. Então, menos, em torno da metade daquele valor inicial. Tudo isso só foi possível porque a gente conseguiu montar esse time multidisciplinar, pensar, às vezes, um pouco fora da caixa, estimular eles e mostrar a relevância. Depois que a gente fez isso, óbvio que todo mundo ficou muito feliz com o resultado e falou, poxa, essa metodologia realmente funciona. Então, a gente passou a utilizar os squads para tudo que é problema complexo, tá? Desde para fazer uma cotação, por exemplo, de um produto que às vezes sai muito caro e eu preciso que esse produto seja mais barato, desde para tirar a utilização de papel, por exemplo, em um determinado processo, ou até mesmo para fazer o setup de uma máquina mais rápido, tá? E a gente continua utilizando isso. Qual é a lição aprendida aqui? Às vezes, você só vai entender a importância, a relevância da metodologia e entender que inovação é um processo fazendo algum teste, né? Então, meu convite até para vocês é, se você tem algum problema complexo, já anota aí, vê se você não pode fazer um squad. Se você não tem um time muito grande, talvez na sua organização, será que você não pode chamar algum fornecedor para participar junto? Não pode fazer algum convênio com alguma universidade, com alguma startup para te ajudar? Porque essa visão de fora é super legal também, tá? Quando a gente fala de cultura de inovação, tudo que eu falei tem a ver com cultura, mas o que será que a gente pode fazer também para fomentar ainda mais essa cultura, tá? Então, um dos pontos é treinar as pessoas, treinar os nossos profissionais. Durante o ano de 2021, a gente ainda estava vivendo a pandemia e eu não podia parar os nossos profissionais para que eles pudessem fazer um treinamento todo mundo junto. Então, nós criamos, baseado numa tendência, um curso, né, que a gente chama de microlearning, onde os profissionais mandavam uma mensagem no WhatsApp da inovação e eles recebiam pílulas daquele conteúdo. Eles podiam receber pílulas de 3 a 7 minutos, que seriam vídeos gravados. Depois disso, eles faziam e respondiam um questionário ali para ver se eles tinham assimilado. E eles podiam terminar esse curso em 3 meses, ou até mesmo fazer o curso em um dia, porque o curso total ele tinha em torno de 45 minutos, tá? Por que a gente fez isso? Porque a gente viu também que a gente já está trabalhando com uma geração que quer um conteúdo muito mais rápido, que está acostumado com Reels no Instagram, com o TikTok e assim por diante. Esse curso que a gente fez foi sobre melhoria contínua, sobre encontrar desperdícios. Ele foi totalmente voluntário, tá? Mas metade da organização topou fazer esse curso e receber o certificado, tá? E para desenvolver isso, quem desenvolveu essa ferramenta no WhatsApp foi o nosso jovem aprendiz. Então, a gente passou esse desafio para ele, ele conseguiu ir lá, pesquisou no YouTube, pesquisou na internet e conseguiu entregar essa ferramenta e a gente fez a gravação desse conteúdo também. Então, treinamento é essencial. Outro ponto que a gente faz também, para que os nossos profissionais consigam ter contato com algumas tecnologias, a cada 2 meses, no horário da refeição, a hora que eles saem do refeitório, a gente faz uma blitz mostrando alguma tecnologia para eles. Então, eu trouxe uma foto mostrando, por exemplo, uma atividade que a gente fez com o óculos de realidade virtual, onde eles podiam jogar um joguinho ali.
A gente levou também a nossa impressora 3D para que eles pudessem avaliar essa tecnologia. Nós não tínhamos nenhum objetivo em mente a não ser mostrar, olha, pessoal, fiquem atentos, essas tecnologias estão aí, pode ser que realmente elas possam nos impactar futuramente. E olha que legal. Essa impressora 3D, quando a gente mostrou, um time nosso da área de contabilidade passou. E eles precisavam comprar aquela pistolinha ali acima para fazer algumas leituras de código de barra num processo de automatização que tinha na produção. Na época, essa pistolinha estava custando, acho que em torno de R$ 6.000, tá? E eles avaliaram que a base da pistola podia ser feita, por exemplo, utilizando a impressora 3D. E eles poderiam alocar um celular ali e fazer, né, um dispositivo, um leitor do nosso modo que fosse um pouco mais funcional. E, como consequência, ele custava 50% do valor. A gente foi lá, fez um protótipo, as pessoas que trabalhavam com isso testaram e falaram, olha, eu acho que eu até prefiro esse modelo que a gente fez aqui do que a outra pistola. Resumo da ópera, né? A gente conseguiu ter um saving, porque a gente, ao invés de comprar mais 6 dessas pistolas, a gente produziu internamente. Então, olha que bacana e a importância que a gente fala da cultura. A gente mostrou uma nova tecnologia, as pessoas viram e, por consequência, conseguiram levar para dentro da área delas e ver como elas conseguiriam linkar e fazer a inovação também. Então, essa é outra lição. Muitas vezes a gente consegue direcionar muito bem a inovação para resolver um problema. Outras vezes a gente precisa mostrar um pouco do que existe aí fora para que as pessoas consigam trazer e internalizar para as atividades delas, para que elas possam criar e trazer inovações também. Outro item que a gente faz para fomentar a inovação também são pílulas de inovação, tá? Então, semanalmente, a cada 2 semanas, a gente passa ou uma ideia que foi implantada na empresa para que todos tenham acesso, ou a gente fala de alguma tecnologia que é bem diferente, bem disruptiva, que está acontecendo em outra organização, para que todo mundo tenha inovação um pouco no radar, para que todo mundo saiba, olha, não é só a nossa empresa que precisa inovar, várias outras empresas estão inovando e para que eles possam se inspirar também. Então, essa pílula funciona muito também como um elemento cultural para nós, tá? Outro ponto, né? E esse ponto eu gosto de falar, que é sobre inovação aberta, né? Provavelmente todo mundo aqui deve, pelo menos, ter visto alguma notícia já sobre o ChatGPT, certo? Sobre o software lá de inteligência artificial. E qual é a lição aplicada do chat para nós, né? E que eu até comentei semana passada lá na empresa. A Microsoft, ela ficou durante 10 anos desenvolvendo inteligência artificial. Ela queria desenvolver, ela investiu dinheiro, só que ela teve que comprar o ChatGPT, porque o ChatGPT já estava muito mais avançado. Qual lição que fica para nós? Por mais que a gente queira, muitas vezes, resolver, né, as nossas questões tudo dentro de casa, às vezes vai ser necessário eu ter parceria com startups, com universidade, com outros fornecedores para que eu possa inovar. Ou às vezes isso vai sair mais barato, ou às vezes isso é essencial, tá? Então, a Microsoft teve que fazer isso. Imagine a gente dentro dos nossos modelos de negócio, tá? Então, como a gente faz a inovação aberta hoje lá na Schwarz? Constantemente, a gente tenta ir em eventos onde alguma startup, onde alguma empresa vai apresentar algum case, a gente leva algumas pessoas, alguns gerentes, algumas lideranças para esses eventos. Em um desses eventos que a gente teve aqui em Curitiba, a gente encontrou a Leads2B. A Leads2B é uma startup que ela faz automatização de lead, né? Então, eu tinha antes lá um estagiário que ele ficava pesquisando no Google, planilhando possíveis contatos, ou entrava em contato. E essa startup aqui, ela já faz todo esse mapeamento desses contatos. Você pode criar um e-mail em uma linguagem um pouco mais natural, disparar isso, e só quando alguém responde esse e-mail, que alguém efetivamente da minha área comercial entra em contato, que é um contato mais quente. Então, quando eu estava vendo a exposição dessa startup junto com o nosso gerente comercial, ele ficou super interessado. A gente contratou essa startup. Por consequência do destino, o valor dela era bem menor do que o software que a gente utilizava antes só para fazer a parte de CRM.
E quando a gente trouxe essa startup, a gente teve um aumento de 30% na nossa prospecção da área comercial, tá? Sem incremento de custo, né? Então, a gente conseguiu prospectar mais sem aumentar o nosso quadro de profissionais. A pessoa que dispara o e-mail, que é a Amanda, né? É o robô, foi o nosso primeiro robô do escritório ali que a gente parametrizou. Fora isso, a gente trabalha também com uma outra startup que nos ajuda com a sensorização. Então, aqui, eu falo para vocês, provavelmente, como tem gente que já é aqui do comitê de inovação, da área de inovação, talvez vocês não tenham essas barreiras. Mas muitas vezes a gente tem um certo preconceito com startup, ou a gente acha que a startup vai ser muito cara, e a gente não para ver, não para fazer uma proposta, né? Então, a dica aqui, olhe um pouco o que tem aí fora, né? Porque isso pode ser um ganho muito grande para a sua organização. Ou, às vezes, você oferece um super serviço, tem um super negócio, e você pode fazer uma super abordagem para resolver um problema através da inovação aberta para outra empresa, né? Será que eu estou atento aos problemas que a outra organização está passando e que eu posso ajudar, né? Esse é um ponto bem importante, tá? E para finalizar, né, tem um conceito que eu gosto de trabalhar bastante, principalmente com a liderança, mas isso vale para a nossa carreira também e para o nosso negócio, que é o conceito do motor 1 e motor 2, né? Então, o motor 1 dentro das nossas atividades é tudo aquilo que a gente já tem que fazer, né? Então, fazer a avaliação do profissional, dar feedback, atingir indicador, fazer as rotinas financeiras, fazer com que o negócio dê lucro, prospectar mais e assim por diante. Já é um caminhão de coisa, já é muito difícil a gente conseguir dar conta desse motor 1. Só que a gente tem que ficar de olho porque existe o motor 2 também. O que é o motor 2? Será que a minha estratégia está legal? Será que vai ter alguma tecnologia, alguma inovação que pode impactar a minha empresa ou a minha área nos próximos 3 anos? Se existir isso, o que será que vai acontecer? Como será que vai ser a minha área daqui a algum tempo? Será que eu vou estar vendendo a mesma coisa, ou vou estar ofertando esse serviço, ou vai mudar? Então, o motor 2 é o meu olhar para as tendências, para a inovação e para a estratégia, tá? Então, a gente tem vários exemplos aí de empresas que muitas vezes eles focaram muito só na eficiência operacional, que foi o motor 1, e deixaram o motor 2 de lado, né? E eu costumo dizer que a inovação, ela não pede licença, né? Ela nos atropela primeiro, dá uma pancada na gente, daí depois ela vem e pede desculpa, mas daí já é tarde demais, né? Então, pensando no motor 2, a gente criou um programa lá na Schwarz, que é o Schwarz 2043. O que é esse programa, né? Em 2043, a Schwarz completa 50 anos. Hoje a gente provê para o mercado forjados de alumínio. Será que daqui a alguns anos, que vai dar quase 25 anos, será que ela ainda vai estar ofertando forjados de alumínio? Será que essa tecnologia já não vai ser outra? Será que as necessidades não serão diferentes? Então, a gente instigou a liderança durante um prazo aí de pelo menos 3 meses para que eles pudessem pensar em um negócio do futuro da Schwarz, para que eles tivessem contato com novas tecnologias, criassem business cases que a gente sabia que naquele momento a gente não investir, mas que seria importante a gente ter esse treino, tá? Então, baseado no Schwarz 2043, lá na época, e eu fiz isso em 2019, surgiu um negócio, um novo produto para a gente fazer. Naquele momento, a gente falou, isso daqui está fora de cogitação, não vai funcionar. E no final do ano passado, a gente resgatou um desses projetos para que a gente pudesse dar continuidade, porque a gente avaliou que era o momento, e parte do projeto